Noite linda para você, acompanha a notícia para o trabalho. E que alegria que nosso time, né? Eu voltei a trabalhar, como vocês sabem, faz pouco tempo, né? Tinha estado meio adoentada. E que a gente está voltando, montando nosso time novamente de comentarista, nosso time de novo, de ter reportagem no ar dentro de estúdio. E hoje, feito aqui no estúdio, eu quero apresentar para vocês a comentarista que eu escolhi para defender comigo o quadro Nossos Direitos, que é a doutora Paula Branco. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Regina. É um prazer estar aqui e tenho muita fé e que isso vai ser muito legal para nós duas, essa troca de conhecimento. Muito animada. E principalmente para o público que está lá em casa, né? Porque hoje a gente preparou uma pauta muito especial. Você aí que está querendo comprar um imóvel, que está querendo adquirir um imóvel, já pensou em entender os segredos? Porque existem segredos na hora de você comprar o imóvel que podem te ajudar a passar por essa etapa, né, que é tão importante a compra de um imóvel, só com mais tranquilidade, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre a importância disso, doutora Paula? Vamos. Na verdade, são segredos, mas são formas de minimizar quaisquer riscos que existem na aquisição. Todo mundo sabe, você vai adquirir um imóvel, seja para investimento, seja para moradia, é o imóvel dos seus sonhos, no caso da moradia, da sua família. Existem os riscos não só do imóvel, já em caso de tanto de uma construtora como um primeiro morador, mas já tem os vendedores do imóvel já com ter os débitos de IPTU, por exemplo, condominiais. É um pacote completo. Se você compra um imóvel com dívida de IPTU, por exemplo, e dívida condominial, você como adquirente, você como comprador, você adquire esse pacote, você adquire essas dívidas. Então, é importante realizar um procedimento que nós chamamos de auditoria legal, ou due diligence. E não é só esse problema, né? Não são só esses problemas. Os vendedores, a gente costuma fazer até no prazo de 20 anos, se esse imóvel tem antecessores, eles podem ter dívidas. Se sócios de empresas podem ter dívidas. E você, como comprador, você acaba entrando no negócio das dívidas dessas pessoas, dessas empresas, dependendo do tamanho delas e do momento em que elas se encontram. Então, dentro da importância, a gente já começa a ir levantando as dívidas. Exatamente, exatamente. Não só do imóvel, como também das pessoas físicas que estão te vendendo. Dependendo do prazo, se esse imóvel foi vendido 2 vezes num prazo de 20 anos, até desses outros antecessores. Por quê? Porque num prazo de 8 anos, vou dar um exemplo para tentar deixar mais didático. Um casal tem uma empresa e essa empresa responde por dívidas trabalhistas. Já em processo de execução e etc., e eles não pagam essa dívida. Nesse inteirinho, eles vendem para os seus agora vendedores. Eles já compraram de uma forma incorreta, de repente não realizaram a auditoria legal. Quando eles te vendem, e esse processo, se eles chegam nesse imóvel, porque quando eu recebo um caso desse, eu busco todos os bens das pessoas. Se eu vejo que ele se desfez desse bem enquanto devedor do meu então cliente, eu já entro com fraude de execução. Então, assim, você pode responder por fraude de execução, fraude contra credores, não só dos seus vendedores, mas até do antepassado, até do antecessor. Então, assim, é muito importante observar esse prazo de 20 anos, se tem outros vendedores, mas também se o seu vendedor não responde, se ele não está respondendo judicialmente por uma ação de cobrança, por uma execução mesmo de título extrajudicial, se ele não deve em banco, por um mútuo. Pode ser questões de família. Família também. Depende, se ele pode deixar de prestar alimentos para o filho. Imagine um devedor de alimentos do filho, ele está vendendo um imóvel e não paga a pensão. É um problema. É lógico que isso não acarreta na impossibilidade de você adquirir um imóvel, não é isso. Mas você pode amarrar a negociação.
No exemplo que eu dei, por exemplo, o vendedor, ele está respondendo por uma dívida judicial, de qualquer natureza, pode ser alimentar, bancária, enfim. Um negócio de R$1 milhão, eu vou trazer números inteiros para ficar mais fácil. Então, ele tem uma dívida de 800 mil e o imóvel é 1 milhão. Eu entendo que, assim, sobram 200 mil para ele, mas quem vai te garantir que ele vai saldar essa dívida e que, de repente, o credor dele não vem em cima do negócio para decretar nulo e aí você perde seu dinheiro? Porque, assim, é dever de quem está comprando fazer essa auditoria, saber quem está devendo, se ele não deve antes de você para outra pessoa. Então explica pra gente o que é a auditoria legal na aquisição de imóvel. Isso está dentro da auditoria legal? Sim, é uma análise completa. A gente começa sempre levantando todos os dados do imóvel em si, se o imóvel tem as dívidas, bem como dos vendedores. Então, a gente vai fazer um levantamento completo, e não é só pesquisa extrajudicial, Serasa, não, é uma pesquisa judicial na esfera civil, né, estadual, federal, trabalhista, para a gente analisar o valor da negociação com o valor das dívidas. Porque eu sempre gosto, na elaboração do contrato, deixar tudo muito bem amarrado. Então, eu estou comprando um imóvel da Regina. A Regina deve 1/3 do valor imóvel, ou que seja 1/10. Eu gosto de amarrar no sentido de, então faz o seguinte, Regina, eu vou pagar sua dívida, e aí do saldo que sobrar, você fica com o valor, mas eu sei que eu vou receber um imóvel limpo e que não vai ter fraude à execução, fraude contra credores, e ninguém nunca vai reclamar que esse negócio pode ser invalidado por conta da falta de uma auditoria. Eu não vou ser surpreendida no futuro com isso. Entende? Entendo sim. E há risco para o comprador e para o vendedor? Há risco para os dois? Eu costumo fazer uma análise completa, né? Quando existem vendedores que vêm me procurar, primeiro para análise do contrato de compra e venda, né? É muito, muito importante o contrato respaldar. Lógico que a gente tem a lei, papel aceita tudo, mas enfim, assim, a gente não pode não trazer segurança para o nosso cliente. Então, é importante saber para quem você está vendendo também, né? De repente, é uma pessoa que está querendo sumir com dinheiro, que também já deve para outra pessoa, vai lá e compra um imóvel. É importante, os riscos existem para ambas as partes, né? Então, a gente também faz esse assessoramento para o vendedor como para o comprador, sim. Faz assessoramento para os dois. E é muito comum esse tipo de caso, porque quando a doutora fala, a gente nunca, quem não está no dia a dia da compra e venda do imóvel, a gente nunca, muitos de nós, né, vocês aí que nos assistem, comentem, né, aproveitem se estão gostando dessa matéria, curtam ela, compartilhem ela, porque é a maneira que vocês têm para dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo é de relevância. E vocês comentando aqui, eu vou passar para a doutora Paula, ela vai responder para a gente. E caso ela não saiba, ou os nossos convidados, quando a gente trouxer convidados não saibam, a gente passa de novo, novamente, para a pessoa, para ela poder responder para a gente de novo. Então, não deixem de comentar, não deixem de colocar aqui comentários de vocês, porque é muito importante. Mas eu imagino que, assim como eu não fazia a menor ideia, né? Eu tô com um imóvel para vender. Então faça. Eu fazia a menor ideia que tinha esse risco também para mim como vendedora, né? Sim. Então, na realidade, tem que fazer essa análise pelos dois lados. E eu nunca tinha ouvido falar assim que fosse tão comum esses riscos. E é comum, então. É muito comum. É muito comum. Às vezes, nem o vendedor sabe, de repente ele não foi citado na ação, nem ele sabe que ele tem uma ação já ajuizada contra ele, né? É muito importante fazer isso e até você, como comprador, adquirir um imóvel limpo, né? Para você, daqui 5, 6 anos, não ser surpreendido com uma ação de fraude ou com uma cobrança. Ou, olha, vamos declarar nulidade dessa compra e venda, porque você deveria ter sabido, né? Há 5 anos, que para quem você vendeu, você não deveria ter vendido para ele,
tinha um outro, né? Ele tinha um credor anterior, então ele pagou para você, não, sabe? Assim, é muito perigoso. É muito perigoso. E existem outras questões também, né? Quando nos acionam para cuidar dessa parte, tanto assessoria antes da elaboração do contrato, quanto do contrato, a primeira coisa que a gente analisa é a matrícula do imóvel. A gente busca... Então, já estamos entrando aqui na parte dos documentos que eu ia perguntar. Quais documentos são mais importantes aí na hora de fazer essa aquisição, essa auditoria? A primeira coisa é a matrícula do imóvel. Tudo tem que estar averbado na matrícula. A matrícula é o RG, é como se fosse a RG da pessoa física. Então, você comprou o imóvel com o seu marido, vocês se divorciaram, o imóvel ficou para você. Na matrícula, isso tem que estar lá bonitinho, escrito. Ou então, vocês se divorciaram apenas e ficou 50% para cada um. A matrícula tem que estar atualizada. Um dos dois faleceu. Você tem que averbar um inventário na matrícula. Quem são os herdeiros? Como que ficou a cota-parte? Aí um dos proprietários faleceu, deixou uma esposa, ou então deixou 2 filhos. Então, assim, você precisa saber quem é o real proprietário. Tudo isso tem que estar atualizado. Essa semana mesmo, a gente teve um caso desse no escritório, meu cliente super interessado numa casa que foi herdada, né, por 5 irmãos. Aí o pai faleceu, eu fiz a averbação, o inventário do pai, nesse caso, estava pronto. Nesse inteirinho, o irmão faleceu. E aí o irmão deixou a esposa e 2 filhos menores. Aí agora eu vou fazer o inventário do irmão para constar que, no caso, por conta do regime de bens, 50% da cota-parte do irmão, que era 1/12 do imóvel, ficou para viúva e a outra metade desse 1/12 para os 2 filhos. Vou ter que pedir uma autorização judicial para vender, né? Explicar a necessidade, todos estão de acordo, etc. Mas eu não posso fazer um contrato de venda e compra sem ter pelo menos uma atualização disso. Fica um negócio inseguro, sabe? A mesma coisa para quem vende o imóvel. Como é que você entrega as chaves só com contrato de venda e compra, né? Não, a gente teve isso, né? Por conta disso, aí meu cliente gostaria de receber o imóvel para já fazer as obras. Mas está tudo muito incerto ainda, né? Ainda tem um inventário para fazer. Nesse caso, não pode nem ser extrajudicial. Tem que ser judicial porque tem 2 menores envolvidos. É rápido, tá todo mundo de acordo, só tem esse bem. Mas como é que também a família vai entregar a posse do bem só com o valor da entrada, ou metade do preço? E eu não fiz a auditoria ainda dos irmãos, eu vou ter que fazer a auditoria legal, não só do imóvel, eu vou ter que analisar os irmãos, os pais, né? A mãe é viva, o pai faleceu, vou ter que ver se ele deixou alguma dívida também, que de repente meu cliente tem que saldar para o negócio ficar seguro. Os maridos, as esposas e tudo isso. Exato. Mas ele quer muito imóvel e eu acho que vai dar certo, mas assim, não é tão rápido como ele pensou que fosse ser. Então, o imóvel de herança, e que é o mais comum, é os mais complexos. Depende muito. Esse caso eu nem acho tão complexo. Você nem não sabe, sabe? Tem caso pior que isso. Tem, doutora. Vocês acreditam, gente? Tem caso pior que isso. Ixi, tem... Eu já tô aqui, assim, pensando, achando complicadíssimo, né? Lá a gente vendeu a do avô, também era um monte de neto, bisneto, um monte de gente de herdeiro, e um monte de gente falecida no meio. É uma burocracia, né? Ficar preso lá o imóvel um tempão, porque... Inventário. Porque declarou uma falecida que faleceu num sítio que não se tinha registro de certidão de falecimento. E daí declarou-se um irmão que ninguém nem sabia da existência do irmão, porque na época não tinha registro, não tinha essas coisas todas. E ele tem que ser, né? Ele é herdeiro igual, não importa. E aí, por causa disso, até sai todas as partes toda uma parte burocrática, né? Muito. E assim, para provar que essa pessoa realmente ela existiu, mas morreu nasceu sem certidão, sem nada, e já morreu e não tinha documento, porque estava num sítio que não era possível. Eu preciso analisar e os irmãos quiseram declarar. Então, você imagina a burocracia que foi para... Demorou para poder vender o imóvel, nossa.
uma burocracia muito grande por causa da declaração de uma pessoa que praticamente não viveu, né? E aí não se tinha, naquela época, não se tinha esses cuidados todos e não se tinha esse registro todos. A gente não combinou isso, tá bom? Ela tá sendo pega aqui de surpresa, tá? De repente, eu não sei, tem que analisar o caso, mas de repente, usa o capião, a gente pode tentar. Aí tem que buscar uma estratégia para Sempre tem que ter uma agilizar. Lá, a maneira de agilizar foi fazer as publicações todas de diário oficial para poder provar que ela realmente tentou ser achada e tudo mais e que são as publicações para digital. Foi por assim que foi o caminho que foi feito para fazer a venda do imóvel. Mas para vocês verem que não é uma coisa nada fácil, nada fácil. E se edificando o negócio, as partes assinarem o contrato de venda e compra e o proprietário vier a falecer. É outro problema. Aí a importância de você fazer o negócio, você comprar e já registrar na matrícula, porque é feita a escritura, tem um contrato particular de venda e compra. Lá a gente coloca todas as resoluções, todas as cláusulas necessárias. Então, assim, geralmente a gente prevê o pagamento do sinal e eu já sei quais são as pendências para o caso. Então, voltando, é a realização do inventário, nesse caso que eu trouxe. Eu faço inventário, consigo autorização e eu posso prever o pagamento conforme isso for se resolvendo. Auditoria legal, olha, tá pendente tal fato, então quem resolve, eu tenho a comprovação. Enfim, concretizou-se o negócio, é feita a escritura pública. E depois a importância de se registrar na matrícula. Por quê? Se nesse interim um dos proprietários falecer, muitas vezes você não tem quem assine, certo? E ele não deixou herdeiros, enfim. E você não encontra mais. Porque você pode depois pedir para que... Aí você vai ter que, de novo, fazer o inventário para registrar na matrícula, deixar ela atualizada e o herdeiro assina a compra e venda no lugar, a escritura. Mas nesse meio tempo você não encontra mais ninguém, né? Você deixou correr o prazo 3 anos, 2 anos, e você não encontra mais ninguém. Você não encontra os antigos vendedores. É necessária uma ação de adjudicação compulsória. Repete. Adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória. É uma medida judicial e você explica, olha, juiz, eu trago aqui o contrato de venda e compra, foi feita, tá tudo bonitinho, eu já tô na posse do bem, tentei de todas as formas encontrar os vendedores e eu não encontro, eu não sei onde ele tá. O juiz tenta citar, tenta tudo, né, tudo, assim, para notificar. Muitas vezes se faz necessária a publicação de edital, depois das citações, depois de pesquisas oficiais para ver os últimos endereços. Enfim, não é encontrado. É publicado o edital, tem os prazos legais para isso, ele não responde. O juiz autoriza, via ação de adjudicação compulsória, a averbação de que o bem foi transferido para você em tal data. Doutora, a gente citou muito edital, e porque eu sou jurista, né, de primeira formação, e a doutora também, né, advogada. Talvez tenha alguma pessoa que nos assistam e que não sabe o que é um edital. Explica para eles o que é um edital. No processo civil, existem a pessoa que vai ser chamada ao processo, que é o processo de citação, a citação é pessoal, ou seja, essa pessoa precisa vir formalmente, ela precisa ter... o juiz tem que ter a ciência inequívoca de que a pessoa teve conhecimento do processo. Existem os meios, a citação pode se dar por oficial de justiça, então o oficial de justiça bate na sua casa, no seu trabalho e te avisa da existência do processo. Geralmente você tem 15 dias úteis para contestar a ação e tomar conhecimento dela, né? Tô dando um exemplo bem, né? Tô pensando numa ação mais uma ação de conhecimento. Enfim, não é encontrado, um terceiro assinou o aviso de recebimento do e-mail. Tem oficial de justiça, tem por correio também. Você pode receber uma correspondência na sua casa, tomar ciência dela e vir lá o número do processo, né? O juiz vai ter certeza. Se o oficial de justiça não te encontrar, se o correio não te encontrar e ficar provado que tentou-se em todos os endereços que você tem cadastrado na Justiça Eleitoral, na Receita e etc., a outra parte pode pedir a publicação de edital, né, nos órgãos oficiais e
E aí decorre o prazo legal. Se mesmo assim você não responde, é como se você tivesse sido citado e a ação corre. O que é um perigo, né? Porque ninguém aqui lê edital no Diário Oficial, né? Quem é que lê Diário Eu Oficial? não conheço ninguém que leia. Mas acho que agora ficou bem claro para o público. Doutora, parabéns pela estreia, Nada. né? É um assunto. E a Dá gente pra gente trouxe falar o bastante, assunto né? que a gente pode trazer mais coisas aqui. Quem quiser saber de outras informações, como é que faz para falar com a doutora? Olha, meu e-mail Posso passar o meu e-mail? Pode, por favor. Meu e-mail é paula@brblawbrblaw.com.br. B de bola, R de rato, B de bola. E aí, curtam, compartilhem, comentem com os amigos. E eu quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!